Amém, gente. Boa noite. A paz do Senhor. É, hoje eu queria falar algo com vocês sobre identidade. Né? Eu aprendi com o Du, sabe o Du Souza? O Du Souza me deu uma aula ali no domingo passado. O Du humilha, né? O Du é fera, meu. Nossa, cara, humilhante. E ele falou assim para mim, Dali, toda mensagem ela tem que ter um tema e um título. Eu falei, irmão, aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. Então, eu falei para mim a mesma coisa, irmão. Mas enfim, né? Aí eu falei, tô entendendo então, né? Então, o tema tá? Eu captei a mensagem de você no domingo, é identidade. E eu dei título para esse tema falando assim: quem é você? Você sabe quem é você? Olha, tá vendo? É fácil responder o nome, né, com sobrenome. Não é fácil? Será que é fácil responder essa pergunta? Quem é você? Ai, Jesus, pega ele, Senhor. Misericórdia, né? É muito difícil responder essa pergunta. É mais fácil eu responder essa pergunta olhando para o outro, respondendo sobre o outro. Porque é muito difícil você olhar para dentro de você e perceber as suas virtudes, perceber quem você é. Isso é muito difícil mesmo, né? Estamos aqui fazendo o curso todas as terças-feiras e o curso ele ensina isso, que você tem que olhar para dentro de si. E dentro de si, o que você vai encontrar lá dentro de você? Lá no seu interior, lá escondidinho, lá. Você não vale responder. O que nós vamos encontrar dentro da gente, se a gente olhar para dentro de nós? Ai, Dalila, eu vou encontrar os órgãos. Não, gente, vamos falar sério aqui. E aí? Hã? O espírito, né? Então, a busca de todo cristão, né, é ele olhar para dentro dele e identificar isso. O espírito. Que espírito é esse? É o Espírito Santo, que habita dentro da onde? Dentro da onde que o Espírito Santo habita? Do nosso espírito, porque nós não somos três coisas? Carne, que é o corpo, a alma e que mais? E o espírito, tá? Então o Espírito Santo ele habita dentro do seu espírito, tá? Então isso é importante para quando você buscar essa identidade, você tem que olhar para dentro de você, porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é produto do meio. Você é o que o Senhor diz o que você é. E eu vou trazer algumas passagens aqui forte, irmão, porque olha, Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Fala, Jesus, é mais ou menos isso, né? E essa passagem que eu vou falar um pouco sobre a identidade, ela está lá em Salmos 139, do 14 ao 17. Coloca aí, varão. Ela fala assim, irmãos: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Eu gosto da tradução da NVI porque ela fala: disso eu tenho convicção. Né? Então, ela fala que nós somos convictos sobre isso que está relatando ali, que nós fomos feitos de formas admiráveis. Coloca de novo, que eu quero que vocês leiam aí comigo. Vocês conseguem ler comigo? Vamos lá, então. Ó. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Quem é que fez a gente, hein? Mas ele fez de qualquer jeito? Certo, bonito? De forma linda, admirável. Que legal, quando ele fez você, ele estava admirando ao te fazer. Eu falei, Jesus, que coisa linda, né? Eu sou lindo, eu recebo, não, Jesus. Aleluia. Né? Então, o Senhor te fez de forma especial, de forma, né, admirável. Ele admirou quando ele te fez. E aí fala assim também, coloca lá, varão. Meus ossos não estavam escondidos de quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Deixa aí, eu vou explicar isso aí.
eu fui dar uma pesquisada. O que significava esse versículo, né? Aqui está falando o seguinte. Essa parte que ele fala do secreto que você foi formado, está relacionado com o ventre da sua mãe. Fala que lá no ventre da sua mãe, ele já conhecia os seus ossos. Cara, que louco. Como assim? Numa ultrassom, eu fui pesquisar, a ultrassom só consegue ver um embrião depois de 5 semanas. E ele consegue contar os seus ossos, ver os seus ossos, lá quando você está lá no ventre da sua mãe, quando você ainda é embrião. Quantos ossos tem um corpo humano? Vocês têm noção, mais ou menos, quantos ossos tem um corpo humano? E ele sabe de todos os seus ossos? Muitos, né? Ai, que boa resposta. Que irmão inteligente. A outra, mais de 100. Mais de 100, menos de 300. 215. A irmã está quase chegando lá. E aí, irmãos? Não. 200 e? Não, mais um pouquinho para baixo. 206. 206 ossos, né? Vou fazer uma brincadeirinha aqui. O Lula não tem tudo isso, mas... Desculpa a brincadeira, né? Mas nós temos 200... Nós temos 206... vigia, Dalila, vigia. Vigia, irmão, em nome de Senhor Jesus. Né? Mas nós temos 206 ossos. Na realidade, o bebê nasce com 270. Mas isso vai se fundindo, vai se ossificando. E quando nós estamos na forma adulta, nós temos, então, 206 ossos. Deus é fera. Pensa num cara fera, é Deus, né? Jesus, que coisa linda, né? É muito Deus esse Deus, né? Próximo ali, Felipe, por favor. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha que coisa linda. Ele viu você quando você era um embrião. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, que nem eu falei para vocês, eu fui estudar. A ultrassom, ela não detecta uma gravidez de jeito nenhum ainda quando a célula acabou de ser fecundada. Porque eu fui estudar o que é um embrião. O embrião é assim que ocorre a fecundação do espermatozoide com quem? Com óvulo. Houve a fecundação, você tem agora um embrião. E desde este momento o Senhor te viu. Quando você ainda era um embrião. Eu falei, mas Jesus amado, que lindo, né? Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gente, eu falei, como assim? Então ele fala ali que os dias já foram determinados para ti. Coisas que você nem ainda imaginou. Já foi determinado e já está na onde? Em que livro? No livro da vida, no livro do Senhor. Eu falei, esse Deus é mega maravilhoso, né? Amém? Próximo. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Pode mudar? Eu vou até o 18. Se eu o contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasses de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aqui está falando dos pensamentos do Senhor para nós. Tem uma passagem que está lá em Jeremias que ele fala, só eu sei dos planos que eu tenho para ti. Então, o que você está vivendo hoje, talvez não seja ainda o plano que o Senhor tem para ti. Só Ele sabe o pensamento que Ele tem ao seu respeito. Então, esse negócio de que eu sou fruto do meio, está errado, irmão. Você não é fruto do meio, não. Você não pode de jeito nenhum ser gerado, né, com essa movimentação, sabe assim, como eu posso dizer para vocês? Fulano fala que eu sou assim. Não aceita não, irmão. Aceita tudo que vem do Senhor para a sua vida. Fulano fala que eu sou uma chata. Não aceita não, você não é chato não. Fulano fala que eu não sou crente não. Eu sou um crente sem vergonha. Não sou crente sem vergonha não. Né? Para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa, vigia, né? Então você é o que o Senhor pensa ao seu respeito, não é o que as pessoas dizem quem você é.
Porque se você for fruto do meio, concorda comigo que quem vive num ambiente onde a mãe é um viciado, onde o pai é um viciado, o que ele vai ser? Um viciado também. Mas não é isso. Isso não é a verdade. Né? Isso não é a verdade. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, que não é agora. Vou falar um pouco do meu testemunho, porque se fosse para mim ser o fruto do meio do que eu convivia quando eu tinha lá os meus 14 anos, me desculpa aqui a palavra, mas eu seria mulher de malandro, porque era essa as maldições que eu recebi sobre a minha vida. Era essas as palavras que amigos, que para mim não é amigo, mas falavam isso. Dalila vai ser mulher de malandro. Dalila vai ser dona do tráfico. Ai, misericórdia. Santo Deus está repreendido em nome de Jesus, né? Mas, enfim, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, é o Senhor que sabe o pensamento que Ele tem ao meu respeito e ao seu respeito, tá? Então, entenda isso. Para você entender um pouco da identidade, você precisa ter essa convicção, que você não é fruto do meio. Você não tem a identidade que as pessoas te rotulam o tempo todo, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a identidade. Gente, é sério, cara, eu nunca tinha percebido isso, por mais que eu sei o meu número. Todos nós temos um número. Você sabia que você é um número para essa terra? O meu número é 41.851.136, dígito 6. Esse é o meu número. Eu falei, tá amarrado em nome. Eu vou ver lá, vou verificar, né? Mas quando eu vi isso, eu falei, não, eu não sou o número, não, tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu sou muito mais além do que as pessoas me veem, né? Então, quando eu fui pesquisar, todos nós temos um registro. Né? Por exemplo, se eu falar de mim aqui, eu sou a Dalila Teixeira da Silva, tenho 32 anos, sou casado com o Emanuel, tenho 2 filhos, meu RG é tal. Pronto, só isso. Eu sou só isso? Não, eu não sou só isso. Eu sou muito mais além do que isso. A palavra diz que você é criação do Senhor. A palavra diz que você é um ser celestial. Você não é dessa terra. Você não é dessa terra. Eu falei, Deus, que maravilha, né? Apesar de que, muitas vezes, né, nós perdemos essa identidade devido, né, às situações, às circunstâncias. Você esquece que você não pertence a essa terra. Né? Às vezes você está passando num momento de ira e aí você vai lá e solta daquele jeito. Né? Aquela palavra, aquele palavrão que só o Senhor para ter misericórdia, que se ele voltasse você ficava. Né? Mas, enfim, você esquece que você é um ser celestial, que veio para essa terra com um propósito. Todos nós temos um propósito do Senhor para nós, tá? Amém? Vocês creem nisso? Eu creio nisso, tá? Eu creio nisso. Outra coisa também aqui que eu anotei, deixa eu ver aqui, onde que estava, do número, já falei. Eu coloquei aqui que em Efésios 2:10 diz que nós fomos feito criatura do Senhor. E diz a palavra ainda que nós somos filhos do Senhor. Então, se eu sou criatura do Senhor, Ele me criou, Ele me fez. Se eu sou filha dEle, o que eu tenho dEle dentro de mim? Que é uma coisa, vamos falar um pouco da biologia aqui. O que eu tenho dEle dentro de mim? O DNA de Deus. Falei, louco, Jesus. Eu tenho o seu DNA, uau. Uau, você tem o DNA do Senhor. Tá? Então, não esqueça disso. Se você tem essa convicção que você é filho dele, que ele te criou e que ele é seu pai, se ele é meu pai, eu tenho o que dele? Tenho o DNA do Senhor. Tá? Então, não deixe que ninguém roube isso de você, essa verdade sobre a sua vida. Tá? Então, você tem o DNA do Senhor instalado dentro de você. Tá? Amém? Amém mesmo? Glórias a Deus. Já terminei uma folha. Eu falei, Pedro, que eu ia ler tudo isso aqui rapidamente. Bom, mesmo sabendo, né, dessas coisas lindas aí que falou esse salmo, que fala sobre você foi feito de forma admirável e especial, às vezes nós nos pegamos sem saber quem nós somos, né? Às vezes o inimigo vem e rouba essa identidade, essa verdade da sua vida. Mas por que rouba essa identidade, essa verdade da sua vida? Porque, na verdade, você tem que começar a declarar isso. Né? Se alguém perguntar para você, fulano, quem é você? Você tem que ser ousado, tem que falar mesmo. Eu sou a Dalila, sou cristã. Gente, eu não tenho vergonha de falar, não, de que sou cristã,
Não tenho vergonha de falar que eu venho aos cultos. Tem crente que tem vergonha de falar que ele é cristão. No trabalho não fala porque tem vergonha. Vai, pega um ônibus aí, tem um irmão precisando de alguma palavra, o irmão não fala porque tem vergonha. Então ele está sendo roubado, né? Está tirando dele essa identidade. E nós não devemos ter essa vergonha, tá? Então, entenda isso em nome do Senhor Jesus. E para falar então um pouco dessa, quem é você? Existe um cara na Bíblia que ele tinha algo assim, que eu falei ontem lá no curso Produto, que eu ia falar sobre ele hoje. Ele tinha algo assim muito especial. Deus via ele de uma maneira diferente. Porém, ele tinha um espírito de inferioridade. Esse cara se chama Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Alguém? Todo mundo? Já que vocês levantaram a mão, quem foi Gideão? Hã? Sei não. Fala aí, irmã. Está lá na Bíblia, em qual livro? E aí, gente? Quem foi Gideão? Hã? Foi um juiz? Mas Gideão, ele se achava o tal? O que vocês acham? Gideão, como que ele se achava? Um fraco. Quem? O Minions, né? O menor dos menores. Ai, Senhor, né? Gideão. Então, quando o Senhor fala com Gideão, Gideão se sente fraco. Gideão fala que, Senhor, como posso eu libertar Israel? Eu sou o menor da minha clã. E ainda o menor dos menores da minha família. Eu falei, meu Deus do céu, que espírito de inferioridade. Cadê a identidade de Gideão? Né? Cadê o homem que o Senhor fala que ele é? Quem o Senhor fala que ele é? Quem se lembra logo do começo do versículo que o Senhor fala com Gideão? Ele fala que Gideão é o quê? Guerreiro? Guerreiro? Guerreiro forte? Guerreiro valoroso. Né? Então, ele já identifica Gideão. Gideão, você é um guerreiro valoroso. O Senhor sempre tem uma palavra para trazer autoestima para nós. Exatamente, muito obrigado mesmo. Né? Às vezes nós estamos lá embaixo. Aí você lê uma passagem dessa, né, que o Senhor te fez de forma admirável e tal. Isso te levanta, você fala, cara, eu sou o máximo, eu sou linda. Sou especial, sou diferente mesmo. Né? Porque o Senhor, ele sempre te traz uma palavra de autoestima. Para dizer para você o seguinte, olha, você tem uma identidade, você tem meu DNA aí, irmão. Vigia, irmão. Meu DNA está aí. Né? A partir do momento que Cristo morreu por nós, nós recebemos um DNA. Tá? Então, esse DNA é o DNA do Senhor. Para de se achar um coitadinho. Espírito de coitadinho. Está sempre reclamando, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro. Meu, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Você é filho do dono do ouro e da prata. É simples assim. Tudo bem que a gente ainda não está nas ruas de ouro e tal, mas você é filho do dono do ouro e da prata. Simples assim. Tá? Amém? Quem é filho do dono do ouro e da prata aqui? Amém? Então, ô Felipe, abre para mim aí Juízes 6, 12. Então, aqui vou resumir rapidamente um pouco da história, tá? Mas eu vou ler aí para vocês o 6 e o 12, diz assim, ó. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Outra versão fala guerreiro valoroso. Tá? Então o Senhor já lança ali uma palavra para Gideão, chamando ele de guerreiro valoroso. Para quem não se lembra da história, a história vai começar a falar que o povo de Israel, eles estavam sendo perseguidos pelo povo de Midian, os midianitas. Por 7 anos eles estavam... gente, se liga aí na numerologia. Por 7 anos, aquele povo estava sofrendo. Aquele povo estava sendo destruído por quem? Pelos midianitas. E diz a palavra ainda que os midianitas eles chegavam até Israel destruindo tudo. Eles não pegavam para eles. O prazer deles era destruir o trigo, o prazer dele era matar todos os animais. E com isso Israel começou então a fugir para as cavernas, a se esconder,
se esconder dentro de caverna, de montanhas e de fortaleza. Talvez hoje aqui você está escondido dentro de alguma fortaleza. Eu não sei. Né? Mas às vezes tem gente que está aqui hoje que está escondido dentro de alguma fortaleza. E o Senhor quer derrubar essa fortaleza em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, diz a palavra então que aquele povo de Israel estava ali, né, escondido do povo de Midian. E eles chegavam, diz a palavra que eles vinham como gafanhotos. E eu fui ver um pouco de gafanhotos. Cara, eles são muito velozes. Ou seja, Satanás não está brincando, ele está vindo para te destruir mesmo, velozmente. Ele vem com tudo. Ele vem para destruir tudo que é seu. Vem para destruir sua família, vem para destruir o seu emprego, suas finanças. Ele vem destruindo. Era assim com aquele povo. Né? E assim que quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, Satanás não está brincando mesmo. O cara vem com tudo mesmo, né? Aquele infeliz vem mesmo para destruir o povo de Deus. Né? Então diz a palavra que Israel estava ali escondido, com medo daquele povo. Mas quem era Israel, gente? Quem a Bíblia diz que Israel era? Que Israel era quem? Era o povo exclusivo de quem? De Deus. Diz a palavra que era para Israel dominar sobre o povo e não ser dominado. Então Israel tinha perdido a sua identidade. Não estava mais vivendo aquilo que o Senhor queria para eles. Né? Porque todo mundo sabe que nós temos uma promessa que foi dada a quem? A Abraão. E para quem não sabe, Abraão, né, é o pai. Né? Porque ele vem ali do povo de Israel, né? Mas ele é o pai da nação. Né? Então, nós vemos de uma promessa dada lá a Abraão. E essa promessa, por algum tempo, ela foi se perdendo ali com o povo de Israel. Mas como Gideão se via, né? Vai ter um versículo aí, que como Gideão respondeu para o Senhor, quando o Senhor falou assim, poderoso guerreiro. Aí Gideão responde para o Senhor, está no 13, eu vou ler aqui. Ó. Colocou aí já, Felipe? Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Eu olhei, eu peguei e falei assim, está repreendido essa fala no meio da igreja. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que eu repreendi quando eu estava lendo isso? Porque isso aí tira a sua identidade, cara. Sabe por quê? Eu vou mostrar mais para frente que tem um versículo que fala que você é a habitação do Espírito Santo. Tem uma palavra que diz que você tem uma marca, um selo. E esse selo é o Espírito Santo. Então, como pode um crente falar uma coisa dessa aí? Ó? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ele está dizendo, ele está duvidando. Exatamente, está questionando se o Senhor está... Há dúvida lá, há dúvida no coração. Se o Senhor está conosco, irmão, o Senhor está contigo. Uma vez que você aceitou Ele como Senhor e Salvador, você foi selado com o Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. Então esse negócio de que, será que o Senhor está neste negócio? Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está nessa igreja? Ué, se você está aqui, Ele está aqui. A partir do momento que todos nós saímos lá para fora, aí é outra coisa. Mas a partir do momento que você entra para cá, o Senhor está neste lugar, porque Ele habita onde? Dentro de você. Então, essa palavra aí, nós não devemos falar. Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está conosco? Ele está. Ele está conosco, tá? Aí fala assim também, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Uma coisa que me chamou a atenção, eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando assim, Gideão, ele só ouvia falar dos milagres. Gideão nunca viveu um milagre. Quando ele fala que ouvi falar das suas maravilhas, isso é sinal de que ele nunca viveu as maravilhas do Senhor. E o Senhor iria dar a Gideão um momento de milagre. O Senhor ia usar Gideão para viver um milagre. E essa palavra ali de Gideão, quando ele fala assim, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Eu não sei se todos têm esse conhecimento,
Mas no Antigo Testamento não existia a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Ele vinha sobre nós. Né? Então, quando ele fala que o Senhor abandonou, de fato, o Senhor tinha abandonado o povo de Israel. Ou seja, o Espírito Santo tinha se retirado dali. Porque eles não tinham esse selo que nós temos hoje. Tá? Então, todo o povo lá do Antigo Testamento, eles não tinham habitação dentro. Então, eles não poderiam ter essa convicção que nós temos hoje. Né? Hoje, nós temos o Espírito Santo dentro e sobre nós. Né? Oi? Aleluia, né? Isso é tremendo, né? Então, eu fiquei pensando, né? O Gideão, em certa razão, ele tava com razão. Porque, de fato, o Senhor tinha saído mesmo. Só que a gente não pode falar isso. A gente não pode falar que o Senhor me abandonou. Que isso? Está amarrado. Amarra a tua boca em nome de Senhor Jesus. Ele não te abandonou, não. Ele está dentro de você. E não tem como ele te abandonar, a não ser que você queira. Né? Aí é você e Deus. Né? Então, aí é você e Deus. Tá? Então, entenda isso. Tá? Então, esse negócio de que o Senhor me abandonou. Ai, que o Senhor não está mais aqui, pelo amor de Deus, não fala mais isso não. O Senhor está onde você estiver. Se você estiver lá na sua cozinha, lá no seu quarto, Ele está lá. Se você estiver lá no seu serviço, Ele está lá. Se você está aqui nessa igreja, Ele está aqui. Tá? Amém? Em nome de Senhor Jesus. Agora eu vou ler o outro, deixa eu ver aqui. Aí, tem uma coisa que eu achei muito interessante aqui, ainda falando um pouquinho do versículo 11. Coloca no 11 para mim, o Felipe. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás, que é o pai dele, tá? Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Essa passagem também me chamou a atenção no seguinte. Quando o Senhor vai lá chamar Gideão, diz a palavra que Gideão estava escondido. E ele estava malhando trigo em um lugar onde não é adequado para malhar o trigo. Estava impróprio. Ali está falando que ele estava num tanque de prensar uvas, né, que é o lagar. Mas aonde que você tem que malhar o trigo? Quem sabe? Eu não estou vendo saber, gente. Eu tive que estudar. Isso, na eira, né? Em um terreno assim que seja aberto. Por que aberto? Por que esse terreno tem que ser aberto? Alguém sabe? Louco, só eu sei. Nossa, estou entendendo tudo. Para que o vento bata e leve as impurezas. Né? Então, imagine lá Gideão, lá naquele tanque, o coitado lá. Eu acho que ele devia estar soprando. Cara, era muito cansativo. Lá escondidinho, né? Malhando o trigo ali naquele lugar. E eu fiquei pensando assim, mas Senhor, né? Então Gideão, ele não era o que ele pensava que ele era, mas não era mesmo. Porque só um guerreiro faria isso. Só alguém com muita coragem faria uma coisa dessas. De ir em um lugar impróprio para trazer o alimento para a sua família. Foi isso que Gideão fez. E o que o Senhor falou para mim? Às vezes, nós estamos vivendo uma realidade. Porém, o ideal é outra coisa. Eu vou dar um exemplo que o Senhor falou comigo no meu coração ainda hoje. Ele falou assim para mim. Tem pessoas que não têm carro para vir para a igreja. Senhor, eu não tenho carro para ir para a igreja. Isso é uma realidade. Mas qual que é o ideal? Que você tenha um carro para vir para a igreja. Mas só porque você não tem um carro, você não vai vir para a igreja? Você tem que vir com aquilo que você tem no momento. Mas eu tenho o quê? Um ônibus. Vem de ônibus, irmão. Vem... Vem de Mercedes-Benz, né? Que é o ônibus chamado Mercedes-Benz, né? Então, vem de ônibus, mas vem. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem, com a sua realidade. Tudo bem que o Senhor ele tem um ideal para você. Mas enquanto você não alcança esse ideal, viva a realidade. Foi isso que Gideão fez. Gideão era um estrategista. Ele falou, opa,
Midian sobe para vir destruir, né, toda a parte do trigo, todos os animais. O que ele fez? Vou me esconder aqui, vou malhar o trigo aqui e vou ter o sustento da minha casa. Somente um guerreiro estrategista poderia fazer algo desse tipo. Eu mesmo nunca pensaria em fazer isso. Porque essa mente aqui, às vezes, né, eu fico pensando, esse cara é incrível. Né? Por mais que ele tinha esse espírito de inferioridade, esse cara foi incrível. Ele trouxe o sustento da família dele. Tá? Então, ele tinha uma realidade que era o seguinte: Midian vem aqui, mata, destrói tudo. Então, a realidade dele era o seguinte: o que eu tenho é um tanque. Então, eu vou malhar o trigo no tanque. Tudo bem que o ideal seria a eira. Mas, como eu não posso, eu fico no tanque. Outra situação, né? Vamos falar de nós. Mas, Senhor, olha essa igreja que linda, gente. Olha para essa igreja. Essa igreja é muito linda, né? Eu acho essa igreja aqui linda. Né? A Rebeca arquitetou muito bem. A coisa mais linda do mundo. Eu acho isso aqui maravilhoso. A gente olha esses bancos aí. Olha que privilégio de ter esses bancos. Tudo macio, lindo, maravilhoso. Né? A realidade, né? Olha que coisa linda. E aí a gente olha e fala, mas, poxa, Deus, era para... Essa estrutura aqui está cheia de pessoas. Mas, Senhor, né, esses bancos tudo vazios, Senhor, é uma realidade? No momento é. Não temos muito bancos cheios aqui nessa igreja. O ideal era que essa igreja estivesse totalmente cheia. Esse foi o plano, né? Esse é o plano que foi lançado no coração do nosso pastor quando ele fez essa igreja aqui, né? Que todos esses bancos estivessem cheios. Mas qual que é a realidade hoje da igreja? A realidade é que tem algumas pessoas que estão indo lá. Então, vamos usar quem está aqui. A realidade é vocês que estão aqui, é eu que estou aqui. Vamos ser usados por Senhor. É nós, gente. É os improváveis. É aqueles que são comum para fazer coisas incomum. Essa é a verdade. Então, nós temos que usar quem tem aqui. Amém por nossas vidas que estamos aqui. Né? Tem igrejas, aí eu passo assim, em igrejas, eu olho e falo, meu Deus do céu, tadinho, Jesus. Né? Morrendo, é difícil de pagar até os aluguéis. Né? Outro dia eu conversei com uma cliente minha e ela falou mal do pastor para mim. Né? Deixei ela falar. Ela falou assim, aquele pastor caloteiro, né? Não pagou ainda o aluguel do local. Aí eu pensei, né? Deve ser bonito o lugar. Né? Ela me mostrou a foto. Eu falei, Jesus, que lugar. E o pastor estava 2 meses sem pagar para ela. E ela meteu pau no pastor para mim. Eu só ouvi, gente. Eu só ouvi, não tinha o que falar. Nem concordar com ela e nem discordar dela. Esse era um pensamento que ela tinha daquele pastor. Mas eu fiquei olhando e lembrando da nossa igreja. Que igreja linda, maravilhosa que nós temos. Né? Tudo bonitinho, tudo certinho, Senhor. E fiquei pensando, Senhor, envia. Envia, Jesus. Envia. Porque está lá em Atos, tá, gente? Para quem não sabe, quem envia pessoas para dentro de uma igreja não é você. Quem envia pessoas para dentro de uma igreja é o Senhor. Isso está escrito, está lá em Atos. Que fala, enquanto eles oravam, jejuavam, o Senhor enviava as pessoas, né? Amém? Quem está orando e jejuando aí? Só quero ver. Né? Aleluia, Senhor. Fala comigo, Jesus. Tá difícil aqui, né? Amém? Amém? Então, essa parte aí desse texto me chamou muita atenção. Que somente uma pessoa, um guerreiro estrategista que nem Gideão, né, poderia fazer algo tão maravilhoso que ele fez, tá? E aí, Gideão, ele responde para o Senhor... não, minto. Agora eu quero falar outra passagem que fala do Senhor falando com Gideão. Porque Gideão fala assim, né? Que eu acabei de ler para vocês no 13. Ah, Senhor... Né? O Senhor não está conosco, por que aconteceu tudo isso? Lá no 14, o Senhor vai responder ele, vai falar assim para ele. Põe o 14 aí. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Falei, uau. Com a força que você tem. O Senhor já sabia que Gideão tinha esse espírito de inferioridade. Né? Sabia que ele se sentia um fraco. Então o Senhor fala o seguinte para ele, vá com essa tua força. E o Senhor fala para nós essa noite, vá com essa tua força.
Fazer o que com a minha força, Dalila? Dar um soco em alguém? Não. É para você libertar. Mas libertar quem, Dalila? Você está doido? Vou libertar Israel? Não, é para você libertar aquele seu vizinho. É para você libertar, no caso aí do amigo aí que deu testemunho aqui, o seu irmão. Você tem esse poder de libertar. Libertar ele do quê? Das correntes que aprisionam ele e não deixa ele vir para a luz. Né? Então, existem muitas pessoas que estão acorrentados e eles precisam de nós. Eles precisam que a luz que está dentro de nós, né, venha iluminar a vida dele. Então, o Senhor libera essa palavra para nós. Vá com essa tua força e liberte. Vou libertar quem? Sei lá. Vai libertar, sei lá, não sei se é sua mãe, se é um amigo, se é um vizinho. Fale com Deus que o Senhor vai falar contigo quem você deve libertar. Vai lá e fale. Fale dele. Né? O Dermival, ele me mandou algo interessante hoje, de uma pesquisa que fizeram, que como as pessoas voltam-se ao Senhor. Não sei se alguém já recebeu esse gráfico hoje. Quem recebeu? Só eu. Que fala como que as pessoas se voltam ao Senhor. Ah, mas eu consegui abrir, irmão. Eu não sei como. Acho que era tanta unção que o WhatsApp estava abrindo lá na clínica. E aí tinha esse gráfico mostrava que tinha através de revistas, através de jornais, através da mídia, né? Não toda. Eu falo da novela lá do Canal 7, por exemplo. Né? Tem gente que se converte vendo aquelas novelas. Né? Mas a maior conversão não é dentro da igreja, não. É através, sabe do que é? Relacionamentos em casa, relacionamentos de você estar lá no serviço e estar falando do Senhor. Se eu não me engano, eu acho que o gráfico dele era 49% através de relacionamentos. Não era porque você trazia a pessoa para dentro da igreja. É porque você, ao falar de Jesus para ela, ela se convertia. Eu falei, caracas, que legal. Eu mesmo não tenho essa dificuldade de falar de Jesus para ninguém. Aonde eu estou, eu falo mesmo. Às vezes eu canto lá na clínica. O que é isso aí, irmão? Colocou meu nome aí? Oh, tá de brincadeira? Estou falando de uma identidade, você põe meu nome. Então, né? Então, é interessante que você fale de Jesus para as pessoas. Amém? Amém? Aí, então, o Senhor respondeu para ele, né? Vá com essa tua força. E olha o que Gideão responde para o Senhor lá no 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Ah, esse Gideão, viu? Olha. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Gente, esse cara era demais, viu? Cara ousado. O Senhor falou com ele 2 vezes. E ainda ele fala de novo que ele é o menor da família dele. Alguém já teve a curiosidade de saber quem é Manassés? Quem foi Manassés? Alguém sabe me dizer? O filho de José. Ele era o primogênito de José? acho que talvez seja. Ah, será? Então, vamos lá. Manassés era o filho primogênito de José. Então, José teve 2 filhos que recebeu a bênção de quem? Quem era o avô deles? Abraão, não. Irmão. Irmão, vamos falar, vai. Jacó, né? Jacó era avô, né, de Manassés e de Efraim. Né? Então, José teve esses 2 filhos. E Manassés era o primogênito. E aí eu fui, né, pesquisar um pouco dessa tribo de Manassés. E pasme, eu vi uma imagem que explica um pouco de Gênesis, onde fala quando Jacó estava dando a bênção de primogenitura. Isso era muito importante naquele tempo. Dar essa bênção de primogenitura. Aí diz a palavra que Jacó, já cego, né, porque diz que Jacó, na sua velhice, ele estava, né, perdeu um pouco da sua visão. E aí falou que Jacó, eu vi nessa imagem, tá? Eu vou querer passar para vocês. Ele estava sentado assim, e mostra José sentado de frente para o pai. E, por exemplo, a minha direita é a esquerda de quem está aqui. E a minha esquerda é a direita de quem está na minha frente, certo? Então, quando José senta,
ele coloca Manassés à direita para Jacó abençoar ele, com a mão de primogenitura. E coloca Efraim para que na esquerda Jacó venha também abençoar Efraim. Mas aí, detalhe, Jacó fez isso aqui. Ele inverte na hora da bênção da primogenitura. Que coisa, que velho. Eu falei, Jesus, mas que homem, né? Então ele inverte ali a bênção de primogenitura. E isso, cara, tem muito. Influenciou a vida lá de Gideão. Porque quem era para receber a bênção de primogenitura era Manassés. Então imagina, olha, vindo história, contando mais história, falando, Efraim é muito maior do que a tribo de Manassés. Foi liberada uma bênção, né, de Jacó. Então imagine isso já vindo de geração em geração. E isso chegou até Gideão, ao ponto de que ele fala que a clã dele não tem valor alguma. Mas ele era filho de. A tribo dele era da tribo de filho de José. E diz a palavra que José se irritou, gente. José se irrita com a posição do pai dele. E fala, pai, ô pai, você não está enxergando, não, irmão? Ô pai, olha aqui, vigia. Eu vou comprar um óculos para você. Acho que não tinha óculos naquela época, né? Ai, Senhor, vou fazer uma cirurgia de catarata em você. Não, mas não falou isso. Ele pegou e falou assim, ô pai, Manassés está aqui para receber a bênção de primogenitura, está à sua direita, né? E Efraim está à esquerda. Aí Jacó fala para Gideão, ô louco, ô Gideão, para José, você não entendeu nada, meu filho. Você não entendeu nada. Efraim recebe a bênção de primogenitura, porque ele vai ser maior do que Manassés. Meu, isso teve um peso que levou até Gideão. Então, Gideão, ele veio carregando, né, esse espírito de inferioridade que ele tinha. Né? Então, essa comparação de que Efraim era muito maior do que a tribo dele. Tá? Amém? Estão entendendo? Vocês já viram isso na Bíblia ou não, gente? Já chegaram a ler também? Eu achei super legal. Eu falei, nossa, Deus, que coisa, né? Então, tem aí uma explicação para Gideão se sentir tão assim inferior. Né? Ele tinha, então, essa palavra aí do seu avô, que era Jacó. Né? Do seu avô não, né? Que veio lá de trás do seu avô Jacó. Tá? Entendeu aí? Porque vocês não entenderam, não vou falar de novo, não. Deixa eu ver outra coisa que eu coloquei aqui. Outra coisa também muito interessante que eu coloquei aqui é o seguinte. Gideão, ele interroga o Senhor e fala assim, né? Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos deixou? E naquele tempo, o Senhor levanta um profeta, que a Bíblia não fala o nome do profeta, mas levanta o profeta para falar. O Senhor abandonou vocês porque vocês estão idolatrando Baal. Então o Senhor fala o motivo. Né? Muitas vezes, quando nós sentimos assim, meio que distante do Senhor, talvez você está idolatrando alguma coisa que está te distanciando do Senhor. Porque só existe uma maneira para que a Bíblia fala que o Senhor não habita onde há pecado. Né? A Bíblia fala sobre isso. Então, às vezes, está pecando. É claro que você vai se enfraquecendo. Você vai se tornando fraco. Né? Porque o pecado faz isso mesmo nas nossas vidas. Ele vai nos distanciando do Senhor. Então, devido àquele espírito de idolatria que tinha ali no povo de Israel, o Senhor abandonou eles. Aí o Senhor dá instrução para Gideão. Gideão, vai lá e destrói o ídolo lá, o Baal. E Gideão foi fazer como o Senhor... Pode falar. Não. E o Senhor voltava. Sim, verdade. Está errando. Exatamente.
Sim, amém, verdade. Amém. Errava de novo. Exatamente isso, tá? Que não agradava o Senhor. Exatamente isso. Por isso que o Senhor levantou quem que eu acabei de falar para vocês? Um profeta para explicar o porquê desse abandono, tá? Então, toda vez que Israel cometia erros, o Senhor se retirava. E o que Israel fazia então? Clamava, né? Clamava ao Senhor. E o Senhor, como ele já tinha uma promessa liberada para aquele povo, né? O Senhor sempre mandava um profeta, ia lá, consertava a vida de Israel, mas Israel voltava lá e errava novamente. Porque se a gente for pegar, Gideão foi o quinto juiz. Antes dele veio Débora, né? Então, Gideão aí, imagina, mais um juiz levantado para redimir aquele povo de Israel, tá? Estão comigo, gente? Amém? Outra coisa que eu coloquei aqui, que Gideão, ele tinha uma falsa crença. Os irmãos vão entender a palavra aí, os irmãos do curso. Gideão tinha uma falsa crença. Qual que era a falsa crença que Gideão tinha? Que ele era um fraco. Isso era uma falsa crença. Ele não era um fraco, senão o Senhor não tinha chamado ele de guerreiro, valente, né? Guerreiro valoroso. Foi assim que o Senhor chamou Gideão, tá? E como eu acabei de falar para vocês aí da resposta de Gideão, que ele fala, né? Ah, Senhor, mas as pessoas falam de mim, Senhor, né? As pessoas zombam da minha fé. Ah, Senhor, eu sou um coitadinho. Eu peguei uma letra de uma música que tem tudo a ver com essa passagem bíblica, né? Porque aquele povo, eles zombavam mesmo de Israel. Para vocês terem uma noção, mais para frente, porque eu li até o 8 de Juízes, mais para frente vai falar que quando Gideão estava perseguindo Midian, estava ali para matar o povo de Midian, ele pede ajuda a um povo vizinho. E esse povo vizinho não fornece a água para os guerreiros de Gideão. Zombando, tipo, vocês não vão conseguir. Porque já sabia que eles eram um povo que estava sendo destruído por Midian. Né? E aí eu peguei uma música que não sei se vocês vão lembrar, mas que fala sobre algo interessante. Vocês têm um selo dentro de vocês, né? E para quem quiser depois ter curiosidade em saber aonde está escrito isso, está lá em Efésios 1:13, que fala que nós temos uma marca. Essa marca é o Espírito Santo, tá? Ajuda aí, Rebecas, Edinho. Fala assim, quer ver? Ó? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar os meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Falei, essa música tem tudo a ver com o Gideão, cara. O Senhor mudou a sorte de Gideão. O Senhor mudou a sorte de Israel. Porque eles tinham uma promessa, que a irmã falou aqui muito bem, que é uma promessa que vinha lá de Abraão, sobre o povo de Israel. Né? Então, muitas vezes, nós estamos ao ponto de ser destruído. Mas lembre-se, você tem a marca da promessa. Você tem um rei dentro de você. Tem gente que fala, ai, você tem um rei na barriga.
Não, na barriga eu não tenho não, mas no meu espírito eu tenho. Eu tenho um leão dentro de mim. Não é verdade? Tem gente que usa essa frase, ai, fulano parece que tem um rei na barriga. Na barriga eu sei que ele não está, mas dentro do meu espírito eu sei que ele habita. Amém? Então você tem um rei, você tem um reino dentro de você. Amém? E essa música aí eu falei, gente, eu vou cantar. Eu amo cantar de vez em quando lá em casa, né? Bom, então o Senhor responde para ele, né? Vai com essa tua força. Gideão, então, explica ali para o Senhor que ele não podia, por causa que ele era da tribo de Manassés, o menor deles, né? E o que o Senhor veio falar no meu coração, para mim já caminhar aí para a conclusão aí. Que você não é fruto do meio. Não importa como era a sua família, não importa quem é os seus pais, não importa quem é seus vizinhos, não importa quem é os seus amigos, o importante é que você tem esse selo dentro de você, o importante é que a Bíblia fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia fala também que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus é o Espírito que te traz vida. Uau! Um Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que está aí dentro de você. A Bíblia fala também que você tudo pode. Essa pergunta foi ontem, foi que o pastor Bruno fez para nós, né? Quem é que tudo pode? A bobona que falou Deus. Não, a Bíblia diz aí que é você. Você tudo pode, naquele que te fortalece. Amém? Né? Então, você não é fruto do meio, você não é o que as pessoas dizem que você é. Como eu falei que ia falar um pouco da... Eu vou resumir bastante, porque eu vou dar o meu testemunho no dia da festa jesuína. Mas o Senhor me fez lembrar algumas coisas, né? Se fosse para mim ser o que as pessoas falavam a meu respeito, como eu falei para vocês, eu seria mulher de bandido. Por quê? Eu vim de uma família destruída. Eu vim de uma mãe que ela tinha amizades com vários bandidos. Eram traficantes dentro da casa dela. Eram pessoas usando droga dentro da casa dela. Era eu Dalila aqui, ó, fiz vários baseados para as pessoas. Né? Eu nunca tive a coragem de usar, mas que eu rolei muito baseado. Eu fiz muito baseado para as pessoas. Né? Então, minha irmã, meu irmão. A minha irmã, a Monique, não pegou essa fase. Pegou um pouco, né? Ela pegou um pouco. Não pegou igual eu, a Jaqueline, que nós viemos desse tempo destruído, né? Onde a minha mãe tinha uma vida torta. Eu não estou aqui para julgar a vida dela. Estou falando de onde o Senhor me tirou. Né? Então, minha mãe tinha aquela vida torta. E até para vocês terem uma noção, quando eu tinha 14 anos, eu fui visitar alguém na cadeia que eu amava. Olha só, gente. Minha mãe me levou para ir visitar um cara na cadeia. Então eu seria mesmo que os vizinhos falavam, que eu ia ser mulher de bandido. Ai, Jesus, obrigado, Senhor, que eu não sou o que as pessoas falaram lá do meu passado. Teve outras pessoas que falavam que eu ia ser, não tem nada contra, tá, gente? Mas falavam que eu ia ser usando a palavra, acho que é sapatona que fala, né? Mas é um homossexual, não é isso? Por quê? Porque as minhas amizades eram só com pessoas desse tipo. Eu só convivia com gente que tinha algo assim destruído lá nos seus passados, né? Então, o que as pessoas falavam? Se não é mulher de bandido, vai ser lésbica, vai ser sapatão, né? Era essa as palavras que eu carregava sobre a minha vida. Mas o Senhor não me via desse jeito. O Senhor me fez de forma admirável e especial, como eu falei para vocês. E assim, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um passado, gente. Cada um de vocês teve palavras difíceis lá atrás. Mas hoje vocês têm que glorificar porque vocês estão aqui. Né? Muitos ainda não conseguiram ter o que vocês têm hoje, de estar aqui na casa do Senhor. E isso é uma alegria, né? Porque hoje eu posso dizer que eu não sou quem as pessoas diziam que eu ia ser. Né? Então, por muitas vezes, assim, eu tive um trauma que foi ver os caras atirar no pai da Jaque, por exemplo. Foram matar o pai lá em casa. A minha mãe esconde a gente dentro de se eu não me engano, foi de um guarda-roupa, num cantinho de um guarda-roupa. E eu, pequena, eu via como se fosse fogos para tudo quanto é dentro da casa. Porque os caras queriam matar o pai e a família toda, acabar com todo mundo.
Mas o Senhor preservou as nossas vidas. Preservou a vida do pai da Jaque também. Que não morreu não, aquele trem. Tô brincando, Jaqueline. Tô brincando, hoje é um cara convertido, aleluia, Senhor. Está aí no caminho do Senhor, mas teve o seu passado também. Né? Teve o seu passado destruído. Ele levou tiro, né? Até hoje, Jaqueline, tem a bala ainda no corpo? Até hoje ele tem ainda uma bala no corpo, alojado no corpo dele. Então, ou seja, nós viemos de uma família destruída, totalmente destruída, né? E para que vocês entendam, então, eu não sonhei em estar em uma igreja, até porque os meus sonhos da adolescência era viver aquela vida mesmo, né? E para quem não sabe, só tive um vício na minha vida. Eu não usei droga, não, nunca usei mesmo. Eu cheguei, né, rolar baseado, como eu falei para vocês, mas era para os pessoal usar. Mas eu tive problema com bebida. O meu refúgio era a bebida. Eu comecei a beber, eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro da primeira queda, da primeira vez que eu caí, bati a cabeça no chão. Parece uma retardada, caí bêbada no chão. Porque a minha mãe me levou para um bar e ficou com os amigos e me deixou lá bebendo. E eu bebi de todos os copos da mesa. Ai, Jesus me perdoa. Mas eu bebi todos os copos da mesa. Ela lá, dançando, e eu aqui, ó, só virando. Jesus amado. Eu lembro, gente, com 12 anos foi meu primeiro porre. E de lá eu vivi até os meus... eu não sou boa de matemática, gente, mas eu me converti da bebida em 2014, que foi num acampamento dessa igreja. Se eu nasci... quando eu tinha 12 anos, em 2014 eu tinha quantos anos, gente? Me ajudei. Os bons de matemática, porque olha aqui, não é crença limitante não, mas eu nasci em 87. Mas eu comecei a beber mesmo, eu tinha 12 anos e eu fui parar em 2014. E aí, eu sou péssima. Foram quantos anos bebendo? 10 anos bebendo? Mais? Então, cara, imagine como ficou meu fígado. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia do meu fígado, né? Já fiz um monte de exame, meu fígado tá ótimo, tá, gente? Mas eu bebi muito. Deus abençoe. Aleluia, fígado. Obrigado, fígado, né? Porque todo mundo sabe que causa o quê? Cirrose, né? Causa esteatose, causa um monte de coisa no fígado. Oi? O que ele falou? Misericórdia, meu Deus. Obrigado pelo livramento, Jesus, né? Não, é louco, irmão. Tinha essa possibilidade mesmo. Né? Mas, enfim, então, Deus é bom. Né? Então, eu tenho essa... Eu ainda tenho mais coisas para falar, mas eu falei, Senhor, eu só vou falar um pouquinho, né, da onde o Senhor me tirou. Né? Então, nossa família era vista assim. Né? Uma família totalmente destruída. Uma família que ninguém dali ia dar nada. Hoje tem a Jaque na igreja, o Lucas, né? Graças a Deus que o Lucas também teve palavras que falavam que ele ia ser traficante, nóia, um monte de coisas. E hoje o menino é uma bênção aqui na casa do Senhor. Né? Porque o Senhor é bom. Né? E o Senhor tem misericórdia de nós. Amém? Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos uma identidade que o Senhor colocou dentro de nós. E essa identidade ela não pode ser roubada. Ela não pode ser roubada. Você precisa declarar que você tem dentro de você o Espírito Santo, que é o selo, tá? Que é a marca da promessa. Tem também aqui, que eu anotei lá em Êxodo 19:5, fala que você é um tesouro pessoal do Senhor. Lá em Romanos 8:37 fala que você é mais do que vencedor. Em Filipenses 4:13 diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Em Gênesis 1:27 fala que você é a imagem de Deus, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. E também aqui eu coloquei Romanos 8:11, que diz assim, ó: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que dá vida ao seu corpo. Então, para de achar que você é um coitadinho. Para de achar que você não é ninguém. Você é alguém e você tem um valor. E para finalizar, vamos cantar mais um louvor? Vamos, amém? Amém? A gente já finaliza com esse louvor. Pode ficar de pé. Não, essa você sabe, ó. O Espírito Santo se move em você.
Não sabe? Alguém sabe tocar? Aleluias! Não? Então vamos finalizar com essa música, gente. Amém? Você ajuda aí, Éder? Vamos lá? Vamos lá, ó. Eu tenho a música aqui, vamos lá? O Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Senhor, queremos te agradecer, Jesus, porque nós temos valor, Senhor. Não importa, Senhor, o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Nós não somos fruto do meio, Senhor. Nós somos os teus filhos. Pessoas que foi formada, gerada de forma especial e admirável, Senhor. Nós temos a marca da promessa, Senhor. Nós temos o selo que é o Espírito Santo, Pai. Que cada um aqui saia com essa certeza que possuímos uma identidade celestial, que dentro de nós temos o DNA do Senhor. E isso já é o suficiente para vencer qualquer batalha, qualquer dificuldade e circunstância. E o Senhor fala para nós assim essa noite: vá com essa tua força, guerreiro valoroso, vai com essa tua força. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.